Olá, meu nome é Clerta Amorim, seja bem-vindo. Sou o monitor da disciplina Finanças Aplicadas 2, da Universidade Federal da Paraíba, Campus 1. Orientador, professor Felipe Pontes. Neste vídeo, irei ensinar como fazer um gráfico da fronteira eficiente de Markowitz no Excel com a aplicação de dois ativos brasileiros. Markowitz e a fronteira eficiente. O termo fronteira eficiente advém dos estudos de Markowitz sobre a relação entre retorno, risco e correlação dos ativos, as bases da alocação de ativos. Na figura ao lado, temos a representação da fronteira eficiente. A teoria de carteiras de Markowitz é adotada como uma importante ferramenta para a resolução de problemas de gestão de carteiras compostas por ativos financeiros, utilizando conceitos estatísticos para compor carteiras que representam o mínimo de risco possível ou melhor a rentabilidade possível. Nesta primeira etapa, iremos coletar os dados dos preços históricos dos ativos no site do Yahoo Finanças. Primeiramente, digitamos na página de pesquisar no Google, buscar códigos e cotações Yahoo. Clicamos no site do Yahoo. Abaixo de início, colocamos o símbolo do ativo e selecionamos. Iremos utilizar os ativos Cielo e Santander Brasil. No exemplo proposto, utilizaremos apenas o ano 2015, de janeiro a dezembro, mensalmente. Clicamos em preços históricos e colocamos a configuração do intervalo de datas, do início à data final. Mensalmente e buscar preços. Temos a opção fazer o download para a planilha ou copiar e colar no Excel. Após transferirmos os preços históricos dos ativos, encontraremos o retorno mensal em porcentagem. Para isso, utilizaremos a fórmula mês seguinte dividido pelo mês anterior menos 1. E assim, encontraremos o retorno em porcentagem. Faremos o mesmo procedimento para os demais meses dos dois ativos. Posteriormente, encontraremos a média dos retornos percentuais de cada ativo. Para isso, utilizaremos a fórmula média, selecionamos os dados, encontraremos o retorno médio em porcentagem de cada ativo. Neste momento, faremos o cálculo da variância dos ativos, através da fórmula VARP. Selecionamos os dados e encontraremos a variância de cada ativo. A variância é uma medida de dispersão que mostra quão distantes os valores estão da média, no caso, o desvio padrão ao quadrado. Agora, encontraremos o desvio padrão de cada ativo, através da fórmula DESV PAD.P. Selecionamos os dados, encontraremos o desvio padrão de cada ativo. O desvio padrão é a medida mais comum da dispersão estatística. Ela mostra o quanto de variação ou dispersão existe em relação à média ou valor esperado. Encontraremos agora a covariância dos ativos, através da fórmula COVAR. Selecionamos a primeira matriz, ponto e vírgula, selecionamos a segunda matriz, encontraremos a covariância. A covariância é um tipo de valor usado na estatística a fim de descrever a relação linear entre duas variáveis. No caso, quanto mais alta a covariância entre duas variáveis, mais aproximadamente os valores delas seguirão a mesma tendência ao longo de certa amplitude de pontos.
E por fim, encontraremos a correlação dos ativos através da fórmula correl. Selecionamos a primeira matriz, pontos de vírgula, e selecionamos a segunda matriz. E assim encontraremos a correlação dos ativos. A correlação, também chamada de coeficiente de correlação, indica a força e a direção do relacionamento linear entre duas variáveis aleatórias. Nesta etapa, encontraremos o retorno mensal do portfólio dos ativos, com 50% de participação do ativo A e 50% do ativo B. Para isso, colocaremos a taxa de participação do ativo A vezes o seu retorno mensal, mais a taxa de participação do ativo B vezes o seu retorno mensal. Não podemos esquecer de fixar as taxas de participações apertando a tecla F4. E assim encontraremos os valores. Faremos da mesma maneira para os demais meses. Com isso, encontraremos a média do retorno do portfólio dos ativos. Utilizando as fórmulas do Excel, encontraremos a variância e o desvio padrão da carteira. Para evidenciar os resultados encontrados da média, da variância e do desvio padrão da carteira, faremos os cálculos também através das fórmulas. Primeiro, faremos o da média do retorno do portfólio. Pegamos a taxa de participação do ativo A vezes a média do retorno do ativo A mais a taxa de participação do ativo B vezes a média do retorno do ativo B. Confirmando os valores. Segundo, faremos o da variância do portfólio. Pegamos a taxa de participação do ativo A, elevamos ao quadrado, vezes a variância do ativo A, mais a taxa de participação do ativo B, elevamos ao quadrado, vezes a variância do ativo B, mais 2 vezes a taxa de participação do ativo A, vezes a taxa de participação do ativo B. E por final, multiplicamos pela covariância. Confirmando os valores. Terceiro, faremos o desvio padrão do portfólio, que é a raiz quadrada da variância do portfólio, igual elevado a 1 sobre 2. Confirmando os valores. Por fim, elaboraremos o gráfico da fronteira eficiente de Markowitz. Para isso, precisaremos evidenciar diferentes combinações de aplicações para os dois ativos. No exemplo proposto, faremos a alocação de 10 em 10%. Colocamos 0, 10, 20%, selecionamos 10 e 20 e arrastamos até 100%. Depois colocamos no ativo B 1 menos a taxa de porcentagem do ativo A e arrastamos. Posteriormente, iremos calcular a média, a variância e o desvio padrão em todas as possibilidades de alocação. Primeiro, faremos o da média. Pegamos a taxa de participação do ativo A vezes a média do retorno de A mais a taxa de participação de B vezes a média do retorno de B. Não esquecemos de fixar os retornos dos ativos, apertando a tecla F4. E arrastamos. Segundo, faremos o da variância. Pegamos a taxa de porcentagem
de participação do ativo A elevado ao quadrado vezes a variância do ativo A mais a taxa de participação do ativo B elevado ao quadrado vezes a variância do ativo B mais 2 vezes a taxa de participação do ativo A vezes a taxa de participação do ativo B, multiplicado pela covariância dos ativos. Não esquecemos de fixar as variâncias e a covariância dos ativos. E arrastamos. Terceiro, faremos o desvio padrão. Pegamos a variância do portfólio e elevamos a 1 sobre 2. E arrastamos. Depois de encontrarmos todos os valores, selecionamos os dados, clicamos em Inserir, Inserir gráfico de dispersão, dispersão com linhas suaves e marcadores. Após criado o gráfico, clicamos com o botão direito do mouse em cima do mesmo e clicamos em Selecionar dados. Onde tem entradas de legenda, série, removemos todas. Clicamos em Adicionar. Selecionamos os valores de X, desvio padrão, e selecionamos os valores de Y. Os retornos. Colocamos a legenda. E apertamos OK. Selecionamos a curva, clicamos com o botão direito do mouse e depois adicionamos rótulos de dados. No gráfico gerado, podemos ver mais claramente onde se situam estes dois diferentes tipos de investimento em relação ao risco, desvio padrão e seu retorno. No caso, o ativo do Santander e o ativo da Cielo. Os dados utilizados incluem o período de janeiro de 2015 até dezembro de 2015. Observando os pontos que mostram a dispersão entre os ativos, vemos que o Santander possui maior retorno e menor risco do que o Cielo. É interessante observar também que uma alocação de 70% do Santander e 30% da Cielo é mais eficiente do que 100% da Cielo, gerando também um retorno maior de 3,01%, com o mesmo risco de 9,8%, do que se fosse aplicado 60% no Santander e 40% na Cielo, que teria um risco igual de 9,8% e um retorno menor de 2,72%. Neste caso, o portfólio de 70% Santander e 30% Cielo seria o que denominamos de portfólio de risco mínimo, já que apresenta o menor risco possível dentro das diferentes combinações.